Em nome do Senhor Jesus, meu amado Senhor, meu Pai, eu te louvo e agradeço por ser um dos teus escolhidos para semear a tua palavra. Semear a tua palavra. E mais uma vez estamos aqui diante dos teus servos para passar para eles aquilo que o Senhor nos tem dado. O Senhor nos tem revelado. Para que aqueles que estão fracos, débeis, debilitados, por causa dos maus testemunhos dos outros que já estão perdidos, esses debilitados venham ser refeitos. Os que estão caídos, se estiverem caídos por conta de um problema pessoal, ou qualquer que seja o problema, mas o Senhor permitiu isso para lhes dar uma nova chance, então que estes sejam levantados, erguidos. E, obviamente, fortalecer mais aqueles que estão na fé. Não temos o objetivo, meu Pai, de tentar convencer aqueles que já estão prostrados por conta do mau caráter. Aqueles que estão conscientemente pecando contra o Espírito Santo. Conscientemente. Tem consciência disso. Então, para estes, meu Senhor, não tem salvação mais, não tem perdão mais. Então, eu só me preocupo com aqueles outros, aqueles que estão fracos, debilitados e venham ver os maus testemunhos daqueles que já não têm mais jeito e venham ser influenciados por eles. Então eu peço por eles, meu Pai, que estão fracos, caídos, mortos, venham ser restabelecidos, resgatados. Eles venham ser resgatados. Os que estão fora, meu Pai, que por questões de fraqueza, seja lá qual for o motivo, mas são pessoas sinceras, então, meu Deus, traga-os de volta. Traga os afastados de volta, que são sinceros, mas por causa de falta de consciência, de aviso, por alguma razão, eles se afastaram. Eu peço que o Senhor traze-os de volta, meu Pai, e que essa mensagem chegue até eles também, para resgatá-los. Eu te peço, então, dirige os nossos pensamentos, nossas palavras, para que possamos manter a nossa fé avivada, os nossos pensamentos focados em teus pensamentos, para que possamos ser fortes e inabaláveis diante das lutas, das guerras que travamos no dia a dia. Então eu te peço, dá-nos a direção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, pode sentar, por favor. Eu estava nessa madrugada orando, pedindo a direção a Deus. Oh meu Deus, que o Senhor quer que eu fale para os teus servos? O que o Senhor quer que eu fale? Diga para mim, porque na Bíblia eu tenho aqui N mensagens, mas
Eu queria saber o que ele queria de mim para vocês. E então veio aquela palavra que Jesus, uma palavra pequenininha, mas muito poderosa. Quando Jesus disse assim: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Você sabe, todo mundo sabe disso. Mas aquilo ficou martelando para mim enquanto eu estava meditando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu fui ler o texto inteiro lá de Mateus capítulo 10. Quando Jesus fala, a partir do versículo 5, quando ele dá orientação para os discípulos, o que eles deviam fazer, onde ir e tal. Mas ele disse, de certa forma, ele falou assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Está falando das tribulações. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus já previu, já profetizou e garante que os seus discípulos, os seus enviados, vão ser ou seriam odiados de todos por causa do nome dele. Então eu fiquei pensando, odiados de todos, odiados de todos. Imaginando, pensando, meu Deus, odiados de todos, por causa do meu nome. E não é isso que a gente tem visto nos dias de hoje? Eu posso falar por mim, não sei vocês, o ódio que as pessoas de fora, obviamente, não são os de Deus, porque quem é de Deus não odeia quem é de Deus, odeia o que são de Deus aqueles que são do diabo. Quem não é de Deus pode até odiar a gente, mas mais ódio do que os filhos das trevas, não somente aqueles que são de fora, que são filhos do diabo, mas aqueles que se pretendem ser de Deus, que dizem ser de Deus, nos odeiam. Testemunhos de pessoas, nós temos visto, crentes de outras denominações. Uma senhora disse: olha, eu orei para que o bispo morresse, odiava. Ela mesma falou, eu odiava. Então a gente sabe que a fonte do ódio da qual somos vitimados é o inferno. Então a pessoa que nos odeia porque é pessoa endemoniada, perturbada. E aí eu fiquei dando asa à imaginação e pensando, quem mais nos odeia do que aqueles que estiveram dentro, no nosso meio, e saíram, viraram as costas, foram ingratos. Então, são pessoas que tiveram acesso ao conhecimento,
tiveram acesso à palavra de Deus, um dia estiveram sentados conosco à mesa do Senhor e hoje nos odeiam. E hoje tentam desconstruir o que eles um dia tentaram também construir. Mas hoje nos odeiam. A pior coisa dentro desse ódio é a falta de visão, de entendimento. Só isso. Falta de visão, falta de entendimento, falta do Espírito Santo. Porque quando nos odeiam, na verdade estão odiando a quem? A quem eles estão odiando? Estão odiando aquele que foi escolhido por Deus. Não fui eu que me escolhi. Não fui eu que me escolhi. Eu não fui escolhido por mim e nem eleito pelos homens. Ninguém me elegeu. Quem me elegeu? Nos filmes vocês viram que eu fui rejeitado. Eu fui sempre rejeitado. Ninguém me queria. Nem o pastor da minha igreja me queria. Porque na hora que a Esté foi pedir o pastor, o bispo, para ser padrinho de casamento, ele não queria ser padrinho de casamento. Então eu fui rejeitado por tudo e por todos, dentro da própria igreja, inclusive. Não estou aqui querendo me fazer de vítima, de coitadinho, não estou precisando disso não, pessoal. Eu estou apenas colocando os fatos, trazendo os fatos à baila, para você ver que o ódio que as pessoas têm nos delegado é porque há o espírito do mal, o espírito do diabo dentro dessas pessoas. E por que a mim me odeiam? Qual o mal que eu estou fazendo a elas? Salvando almas. Quer dizer, porque eu estou servindo a Deus, ao meu Senhor, ao meu Pai, então eu estou sendo vítima do ódio, do preconceito, das infâmias, acusações, etc. O que significa dizer o seguinte, que quando nós somos de Deus, nós seremos odiados pelo mundo. Ou melhor, nós seremos odiados daqueles que não são de Deus. Daqueles que não são de Deus. Então, Jesus disse para aqueles que agrediram ele, vem cá, vocês estão me batendo por quê? Qual o mal que eu fiz a vocês? Eles não souberam. Não sabiam responder. Vocês estão dando testemunho do que é mal. Por que me agridem? Por que me perseguem? Por que me odeiam? Por quê? Que mal eu fiz àqueles que me odeiam, que nem me conhecem às vezes? Porque eu faço a vontade do meu Pai. Então aqueles que me odeiam caem na lista daqueles que são amaldiçoados, são malditos. E quanto mais me odeiam, quanto mais me perseguem, mais eles serão amaldiçoados, mais eles serão malditos. Porque abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se eu sou de Deus, então eu já sou o motivo de ser odiado, porque eu carrego o nome do Senhor Jesus. E eu estou falando isso para mim, estou falando para vocês também. Jesus disse, sereis odiados de
odiados de todos, por causa de quê? Do meu nome, não é por causa das boas obras, não é porque a gente está fazendo ou más obras, mas por causa do nome dele. Então, quando o pastor, eu vou falar homem de Deus, melhor nome. Quando o homem de Deus é odiado, é porque ele é de Deus mesmo. Quando o homem de Deus é perseguido, é porque ele é de Deus mesmo. Quando o homem de Deus é injustiçado, ele é de Deus. E ele sofre tudo o que o Senhor Jesus lista aqui na sua palavra. Depois você pode ler Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, você vai ver as prerrogativas do discípulo, do verdadeiro seguidor de Jesus, do discípulo dele. E a obra que lhes foi confiada. E aqui Jesus fala do que vai acontecer com estes que obedecem à sua voz, daqueles que lhe servem. Então, hoje, eu dou graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus, mas agradeço mesmo por todas as lutas. É claro que na época, as lutas todas que nós enfrentamos, não tinham graça nenhuma. Não tinham graça nenhuma. Eram tribulações, eram tempestades violentas. Mas eu louvo a Deus porque isso tudo aconteceu, porque foi o meu batismo de fogo. O meu batismo de fogo. E quanto mais a pessoa, o servo de Deus, é consagrada, ungida para servir a Deus, quanto mais ele vai servir a Deus, mais ele vai ser batizado com fogo. Ou melhor, o fogo será mais intenso do que os outros que não vão ser, que não estão sendo tão úteis. O fogo é mais forte. Então você verifica pelos heróis do passado, você verifica, confere. Moisés, ele abriu mão do Egito, de ser um príncipe, para ser um escravo, para ser fugitivo, perseguido pelo faraó. E depois, quando Deus o chama, o manda de volta para o Egito, para enfrentar a ira dos egípcios. Então, Moisés passou 40 anos sendo servo do seu sogro. Antes ele era príncipe, depois veio ser servo. Durante 40 anos, ele viveu ali no deserto, para que no terceiro período de 40 anos ele viesse poder servir a Deus. Para que então ele estivesse preparado para conduzir o povo de Israel por aquele deserto, aquele mesmo deserto. Então, se Deus permitir que você seja um homem afligido, tentado, provado, odiado, caluniado, injustiçado, seja lá o raio que for, se Deus permitir, então você deve pôr as mãos para os céus, porque é grande o seu galardão. Não lá em cima no céu apenas, mas começa aqui embaixo. O seu galardão começa aqui embaixo. Porque você está sendo carimbado, selado pelo próprio Deus. Então as lutas, o ódio, as infâmias, calúnias, etc., etc., são o selo do seu apostolado. São o selo do seu apostolado. São a marca do seu apostolado. Porque Deus quer usá-los muito mais. Porque é impossível Deus usar
muito um servo dele que não tenha experiência nenhuma do que é sofrer calúnias, injustiças, etc, etc, que o povo lá fora sofre, que as pessoas estão sofrendo. Como é que você vai entender aquele povo sofredor se você nunca passou pelo sofrimento que ele passa, que ele está passando? Como é que você vai trabalhar com gente que nunca, gente que está sofrendo, que você não sabe o que está sofrendo, você não sofreu, você não foi perseguido, você não passou necessidade, você não teve o ódio. Não, Deus não vai usar você. Então, se você está muito bem, está tudo em paz, se toda a sua vida, todo o seu trabalho até aqui tem sido pacífico, numa boa, então, meu caro, você pode ter certeza, é porque você não vai ser usado tanto quanto você gostaria de ser. Essa é a realidade. Talvez não tenha sido usado ainda porque você fugiu da tempestade, fugiu do deserto. Jesus, antes de começar o ministério dele, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Primeiro ele teve experiência. Jesus, a Bíblia fala que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. E nós só aprendemos pelas coisas que nós sofremos. O nosso ministério só tem valor mesmo, pelas coisas que nós passamos, pelas lutas, pelas injustiças, pelas calúnias, pelas perseguições. Poxa, levantaram uma calúnia contra mim, olha só, eu perdi a minha igreja, poxa, eu sou obreiro. E quem é que vai me defender? Quem vai me defender? Então, se aconteceu isso com você, prepara-te, porque você vai ser usado por Deus. Você quando for trabalhar, quando for ser usado por Deus, você passou 40 dias, 40 tempos, sei lá quanto tempo, ou 40 meses no deserto para saber o que se passa no deserto. Como é que você vai enfrentar cobras, lagartos e escorpiões. Agora, é claro, o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, ele aprende a fé. E que tipo de fé? Qual é o tipo de fé? Nós falamos na semana passada da fé natural e da fé sobrenatural. A fé natural, quando você lê a Bíblia e aplica a fé natural no que está escrito na Bíblia, você vai seguir na fé natural. E a fé natural é essa. Bom, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Poxa, conquista da terra prometida, vitória, sucesso e tal. Você pensa só no sucesso. Você prega o sucesso, você prega a vitória. Você prega a guerra, mas com vitória. É ou não é? Mas quando vem a guerra para você, muitos são desertores. Porque é fácil falar para os outros o que é guerra. O difícil é vivenciar as suas próprias guerras. É fácil falar do batismo de fogo. Difícil é ser batizado com fogo. Então, quando você não tem problemas, quando você vive, poxa, o mar está tranquilo, sempre tranquilo, você nada de braçada, uma beleza. Quem que não gosta disso? A fé natural gosta disso. A fé natural se acostuma a conquistar. A fé natural se acostuma a fazer um trabalho bonito, ser amado por todos, mas não é o que Jesus fala. Sereis odiados. Então, se você não é odiado, se você não é caluniado, se você não é injustiçado, se você não passa por tribulações, se você não enfrenta tempestades, então, meu caro, se você ainda não enfrentou, você pode esperar. Se Deus quer usá-lo de forma grandiosa, de forma para fazer uma diferença
na vida das outras pessoas, então você pode esperar esse fogo, que ele vai vir mais cedo ou mais tarde, e ninguém pode fazer nada. Se Deus escolheu você para gemer esse fogo, para ser batizado com fogo, então você deve dar graças a Deus. Então vai ser injustiçado, perseguido, caluniado. Falar em injustiça, teoricamente, é simples. Injustiça, isso aí eu vou tirar de letra. No filme, ou nos filmes, você viu que havia uma rejeição. Eu era rejeitado, excluído. Ninguém aceitava, ninguém entendia. Eu falava uma linguagem estranha para eles. Eles entendiam a minha linguagem do jeito deles, a visão deles. Então nós passamos pelo fogo. Então não fui eu que me escolhi. Não fui eu que me elegi. Não fui eu que falei, agora eu vou cuidar de uma igreja grande e tal. Nada disso. O meu alvo era o quê? O que eu esperava? O que eu queria conquistar? O que eu queria ganhar? A terra prometida? Não era a terra prometida. O que eu buscava? Dinheiro? Condições econômicas? Não era nada disso. Posição social? Não. Ser dono disso, dono daquilo outro? Não, nada disso. O que eu pedia a Deus? Alma. Eu pedia alma. E justamente o que eu mais pedia a Deus, Deus veio me atender. Mas primeiro, eu fui rejeitado. Porque muitos de vocês já foram consagrados pastores e até bispos, com menos idade do que eu tinha de coisa nenhuma. Eu só fui consagrado pastor com 33 anos de idade, no dia do meu aniversário, 33 anos. E muitos são, às vezes, até bispos, antes de 33 anos de idade. Eu só comecei a pregar o evangelho quando eu tinha 32 anos, quando eu assumi mesmo, larguei tudo para trás e abracei a fé, de corpo, alma e espírito. Me lancei 100%. Então eu fiquei 13 anos esperando uma chance, esperando em fulano, esperando na igreja A, B, C, esperando, e nada aconteceu. Até que eu mesmo fui para o deserto. Obviamente o Espírito Santo fez isso. E nós nos lançamos. Não por uma pretensão pessoal, não por uma terra prometida pessoal, não, mas para levar as pessoas à terra prometida já alcançada aqui dentro de mim, que é a salvação eterna. Pense nisso, meus caros. Eu não estou falando isso apontando o dedo para quem quer que seja. Eu estou falando isso como testemunho para despertar em você uma fé inteligente, sobrenatural. Porque a fé natural leva você a acomodar com o trabalho que você está levando. É fácil fazer o trabalho já pronto. Você pegou a igreja pronta, você entrou na igreja, não tinha nem poeira, você já tinha membros para tomar conta. Ou muitos ou poucos, mas você já tinha alguém para fazer o trabalho. Não foi isso que aconteceu comigo. Eu fui buscar, pescar com unha, nem com anzol, foi na unha. Disputar o peixe, nadando com ele praticamente, correndo atrás. Deus viu o nosso sacrifício, Deus viu, esse realmente quer o que eu quero. Então ele abençoou. Então a bênção que nós carregamos, a unção que nós carregamos, não caiu do céu assim de graça, não. Caiu quando houve uma demonstração, uma realidade daquilo que desejava, aspirava dentro de mim. E até hoje acontece isso.
Até hoje acontece. O meu espírito não, de forma nenhuma, se arrefeceu diante dos anos. De forma nenhuma, nós continuamos na mesma fé. Na mesma fé, com levar o povo à conquista da terra prometida, mas não aquela terra que você atravessa o Rio Jordão e toma posse, não, mas a terra que é eterna, que é a salvação. A terra prometida é a sua salvação. Você tem que lutar por ela 24 horas por dia. Se você não ganhar os outros, mas pelo menos você tem que ganhar a sua própria. Porque se você não ganhar a sua própria salvação, meu caro, como é que você vai ganhar dos outros? Ou não é? Fala a verdade. Então, tem o que me amarga dentro de meu ser é querer fazer mais e saber que há uma necessidade grande. O povo lá fora tem exatamente a necessidade que eu tenho demais, que está dentro de mim, ou melhor, o que eu tenho dentro de mim é exatamente o que o povo lá fora precisa. Exatamente o que ele precisa. Eu tenho a água que ele vai lhes dar a vida. Jesus disse assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Quem é que suporta o ódio dos homens, de todos os homens? Quem é que suporta as aflições, as angústias, por alguém que a gente não vê, não sente, não toca, que é o próprio Deus? Só quem está na fé sobrenatural aguenta. Quem não está, pula fora. Sereis odiados. E Deus mesmo traça o plano, esse plano de ódio, de provação, de luta, para que cada um seja aprovado. E se aprovado, então tem o direito à terra prometida. Se não for aprovado, vai ser cuspido fora. Sereis odiados por causa do meu nome. Mas quem é Jesus? Eu não estou vendo Jesus, eu vejo o nome de Jesus, mas eu não vejo Jesus. Para você conhecer Jesus, você tem que ser provado e aprovado. Você pode conhecer Jesus, o nome dele, mas para você conhecê-lo pessoalmente, você ter uma experiência com ele, só na fé sobrenatural, porque a natural não dá. Na natural não aguenta, não suporta. Aí ele diz assim: para os que vivem na fé sobrenatural, mas aquele que perseverar até ao fim, quer dizer, aquele que começou na fé sobrenatural, mantiver a sua fé sobrenatural todo santo dia, até o último momento da sua vida, esse será salvo. Esse vai tomar posse da Nova Jerusalém. Esse será, talvez, coluna no templo do meu Pai, disse Jesus. Essa é a realidade. Avalie a sua vida, meus caros, porque nesses últimos tempos, se você lê com cuidado lá Mateus 24, que fala das tribulações, que fala dos dias que precederão a vinda do Senhor Jesus, que eu creio está bem próxima. Presta atenção. Você avaliar direitinho, pensar, meditar nas palavras de Jesus, você há de convir que ele está bem às portas, está bem próximo. Jesus, não sei se você sabe, mas Jesus, a vinda de Jesus não vai ser de uma só vez. A vinda de Jesus vai ser em 3 etapas. 3 etapas. Primeira etapa,
A primeira vinda de Jesus vai ser quando ele vier arrebatar a igreja, os salvos, aqueles que mantiveram a sua fé sobrenatural, sofreram por causa do nome dele, enfrentaram o inferno por causa do nome dele, enfrentaram o ódio, a perseguição, a difamação, as injustiças por causa do nome dele, mantiveram-se firmes até o fim. Então estes vão ser arrebatados na primeira etapa da vinda de Jesus. Aí, depois que a igreja for arrebatada, então o mundo vai entrar no estado de letargia espiritual, porque o Espírito Santo não mais vai estar aqui para nos dar a fé sobrenatural, vai subir. Então o mundo vai cair na frieza total, porque a igreja já foi embora, já está com o Senhor Jesus, no encontro nas nuvens com Ele, o arrebatamento, primeira etapa. Depois que Jesus então levar a igreja, então esse mundo entra na grande tribulação. As tribulações que vocês vivem, que nós vivemos, as tribulações são insignificantes. São insignificantes, são tribulaçõezinhas, são coisas pequenas, que nem se compara com as grandes tribulações, ou com a grande tribulação, que será o período de 7 anos dividido em 2 partes, 2 anos, 3 anos e meio cada parte. Quando haverá o anticristo, a manifestação do anticristo. E tudo está conduzindo para o domínio do anticristo. Com chips, você já deve estar ouvindo falar, já existem países que já estão aplicando chips nas pessoas, e esses chips terão informações de todas as pessoas, e o governo, os estados, os países vão ter o controle da vida de cada um de nós. Ou de nós não, daqueles que ficarem. Está amarrado. Então, durante esse período de 7 anos, todas as pessoas estarão chipadas. E quem não estiver chipada, ou com chip, dentro de si, não vai poder nem comprar, nem vender, nem fazer coisa nenhuma. Se você não pode comprar, como é que você vai viver? Como é que você vai comer? Vai comer o quê? Quem estiver vivendo dentro desse período de 7 anos, que quiser manter a sua fé em Jesus, ou que quiser se voltar para Jesus, vai ter que pagar com a vida. Vai ser degolado, vai ser, enfim, o inferno vai acontecer. O inferno vai descer, vai morar aqui na terra. O inferno vai fazer morada aqui na terra. Depois desses 7 anos, então Jesus volta. Quando ele vai então prender Satanás por 1000 anos, etc, etc, etc. Segunda etapa. Depois da prisão de Satanás, ele vai soltar Satanás. E aí Jesus vem na terceira etapa, terceira e última etapa, quando virá aquela grande conflito do Armagedon. Quando Israel tiver todo cercado, então Jesus virá para salvar o seu povo, e todo o povo vai vê-lo, o povo de Israel vai vê-lo. Então essa é a terceira fase da vinda de Jesus. E aí sim, Jesus estabelece o reino dele neste mundo. Amém? Então, o que eu tenho crido? O que eu acredito? O que eu creio? Aqueles que fazem corpo mole hoje, aqueles que estão mornos, aqueles que estão vivendo uma fé natural e não dando a mínima para Jesus, aqueles que já ouviram falar de Jesus, mas não quiseram assumir a fé,
Então, quando Jesus vier na primeira etapa, vão ficar. E aí eles vão ter que pagar com a vida. Eles não quiseram suportar a pequena tribulação, eles vão passar pela grande tribulação. E aí vão pagar com a sua própria vida para seguir Jesus. Então aí é que vai ser difícil a pessoa manter a sua fé. Ora, meus caros, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Então, meus caros, o nosso Senhor está às portas. O nosso Senhor está às portas. Está às portas. E eu estou falando isso com temor e tremor, para que você examine a sua própria vida, a sua salvação. Para você não se deixar levar por essa fé natural. Está tudo bem, está tudo tranquilo e pacífico na sua casa, mas pode ter certeza, cedo ou tarde vai vir a rebordosa. Vem. E eu não sei se você vai suportar. Porque muitos, por muito menos, já estão pulando fora do barco. Essa é a realidade. Compreenderam? Olhe para a sua alma. Porque o seu corpo, você tem aí, jovem, você que tem saúde, você que tem as suas coisinhas, toda a sua vida está arrumadinha. Sua vida está arrumadinha. Mas tudo isso pode virar de ponta cabeça, de uma hora para outra. E você não sabe o que fará da sua vida. E Deus, se acontecer isso com você, dê graças a Deus, porque Deus está tentando te acordar, sacudir você, dar um chacoalhão em você, para que você não continue nessa fé natural, porque essa fé natural não vai guardar você, não vai salvar você. A fé natural não salva ninguém. Tem que ser sobrenatural, tem que ser essa fé sacrificial, a fé que você geme para servir as pessoas que odeiam você, geme para dar a outra face, geme para orar pelas pessoas que perseguem você, geme para levar a salvação àqueles que querem que você morra, ou não é? Então, Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Eu sei que quando a gente fala de fé, no sentido de conquista, então todos vibram, todos se acendem. Oh, que beleza, de maravilha, que mensagem, que coisa maravilhosa. Moisés está morto. Josué, levanta-te, tem bom ânimo, vai lá, vai em frente, toma posse da terra que eu te dei. Onde pisares a planta do vosso pé, será de vossa possessão, e tal, vai, eu sou contigo, aleluia, graças a Deus, aleluia, que beleza, essa é a mensagem, essa é a palavra que eu estava precisando. Mas a palavra que salva, minha amiga, meu amigo, é esta: sereis odiados de todos, por minha causa. E só aquele que perseverar até o fim será salvo. O que significa isso? Mas aquele que perseverar até o fim quer dizer que você vai ter que enfrentar lutas, dificuldades, tribulações. É a fé sobrenatural. A perseverança é uma continuidade. Você vai enfrentando dificuldades, você vai lutando, você vai vencendo. Cada dia, o pão nosso de cada dia, você vai lutando, perseverando naquilo que você crê.
que pode ser que a sua mulher não crê, que o seu marido não crê, que o seu pai, seus filhos, pode ser que ninguém creia do seu lado, não importa, mas você crê e você vai continuando nessa fé, em nome do Senhor Jesus. Isso é a fé sobrenatural, é a fé que traz à existência aquilo que está reservado apenas para os salvos. Não fique a olhar pensando na conquista da terra prometida desse mundo, porque Israel estava de olho nessa terra, queria uma terra para ser uma nação. O objetivo dele era apenas físico. A bênção que ele estava querendo era física, e conquistou a bênção física, conquistou a terra prometida, mas veio a ser corrupto, veio a ser desterrado, veio a ser idólatra, enfim, foi um povo cascudo, cabeçudo, rebelde, um povo que só Deus para suportar e aturar. E até hoje vivem nessa situação, perdidos, completamente perdidos. Mas aquele povo que nasceu de Davi, que veio gerar Jesus, aquele povo que nasceu da água e do Espírito Santo, nasceu do sobrenatural. Esse tem a sua fé firmada nas promessas de Deus. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Porque a porcaria de mundo que nós vivemos fica por aí. Até nós não levamos nem mesmo o nosso corpo. Fica tudo por aí. Mas a nossa alma, essa é eterna. E é para isso que eu estou aqui, para chamar a sua atenção para isso. Em todo o mundo, todas as igrejas, todos os pastores, bispos, olharem para isso. Porque está cada vez mais difícil você permanecer firme e perseverante nessa fé. É isso que o Senhor tocou nessa madrugada. Isso saiu hoje do forno para quem tem a fé sobrenatural. Mas para quem não tem, não estou falando nada, isso aqui não tem nenhum sentido. Preferem mesmo viver nas facilidades que o diabo apresenta. Pense bem. Pense bem na sua vida. Pense bem, examine-se a si mesmo. Olhe para você. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu trabalho. Será que é isso mesmo que você quer? Ou você já está ficando enfadado do trabalho constante de pregar o Evangelho, de semear a palavra de Deus todos os dias? Esse é o tesouro que eu passo para vocês. Aqui, minha herança, que é minha herança. É isso aí que eu dou para você. É a herança que Jesus me deixou. Jesus não deixou nada para mim, só deixou a palavra dele, só isso. Jesus deixou para você alguma coisa? Nada. Ele só deixou a palavra, e o Espírito, e a fé. Amém? Amém. Graças a Deus.